Então, queridas crianças, vamos hoje para a nossa segunda aula, que será sobre cidadania, moral e ética, certo? Para acompanhar e ter um melhor desenvolvimento durante a nossa aula, peço que peguem aí o livro de Cidadania, Moral e Ética e abram nas páginas 25. Abram primeiramente na página 25. Trabalharemos a página 25 até a página 28. Iremos abordar o conteúdo extinção dos animais e dos vegetais, correto? Então, no início aí do nosso capítulo, perdão, crianças, página 23, não é 25, é 23, certo? Que diz o seguinte: extinção dos animais e vegetais. A poluição e a destruição dos habitats são ações humanas causadoras da extinção das espécies. É por causa da interferência humana na natureza que os ambientes estão muito preocupados, ou seja, como consequência, certo, dessa, digamos assim, dessa poluição, dessa agressão que o ser humano está trazendo e está fazendo na natureza, está acontecendo tanto a extinção de animais como a extinção dos vegetais, certo? Mas o que é, afinal, extinção? Extinção significa o total de desaparecimento de uma espécie ou grupo de espécies nas definições em biologia e ecologia. Ou seja, se eu estou dizendo que uma coisa está extinta ou que ela está em extinção, ela está acabando, certo? Então, estamos vendo no nosso cenário constantemente que alguns animais têm entrado cada dia mais em extinção. Estão sumindo porque estão destruindo os seus habitats. Assim também vem acontecendo com alguns dos nossos vegetais, correto? É interessante conhecer alguns termos para melhor entender da realidade da natureza. Existem espécies que só vivem em cativeiro, pois estão desaparecendo da natureza. Então, como, digamos assim, solução para o problema, aqueles animais que se encontram em extinção, as poucas unidades, certo? Os últimos que tem, eles são colocados em cativeiro para que não se perca, digamos assim, não entre totalmente em extinção e não tenha mais nenhum. Então, existem alguns animais que a gente só vai conseguir encontrar em zoológicos, correto? As espécies que estão em perigo de extinção são chamadas de espécies ameaçadas, correto? Está entrando em extinção é considerada espécie ameaçada. O ser humano é o maior responsável pela extinção de algumas espécies pelo mundo afora. E são várias as causas que levam a este fenômeno. Então, a culpa pela extinção dos animais, certo? Pela essa ameaça que eles vêm sofrendo, tanto os animais como os vegetais, são nós, seres humanos. Através de quê? Caças e pescas sem critérios, poluição de águas e solos, também poluição da atmosfera, mudanças climáticas e aquecimento global, que também é uma consequência nossa por estar poluindo, por estar agredindo também a natureza, e tráfico de fauna e flora, né? Quantas florestas estão sendo destruídas? Quantas florestas estão sendo desmatadas? Ainda hoje eu vi uma reportagem na televisão que a quantidade, certo, de desmatamento que aconteceu na Amazônia é correspondente ao Chile, minha gente. Imaginem só um país, certo? Um país, ele possui um território significativo, certo? A gente tinha isso em floresta e foi destruído. Aí abaixo temos um exemplo aí de um animal, né? Sofrendo aí no seu habitat natural, provavelmente. Aí, logo na página 24 temos, veja alguns animais e vegetais que estão ameaçados de extinção. Como os animais aí temos a ararinha, o flamingo, o mutum e a tartaruga verde. Também temos outros, o mico-leão dourado, a arara azul, vários outros animais que estão ameaçados de extinção.
Assim também acontece com os vegetais, como por exemplo o pau-brasil, gente. O pau-brasil, que era a árvore que mais tinha no nosso território quando foi descoberto, hoje encontra-se ameaçado. A bromélia, as tulipas, a samauama. Então, isso são exemplos, certo, de vegetais e animais que se encontram em estado de ameaça, certo? E o tráfico ilegal dos animais é uma das formas mais cruéis de prejudicar a natureza e provocar a sua extinção. Uma das soluções seria conscientizar também os possíveis compradores e não apenas os vendedores. As espécies são vendidas por preços muito altos, dependendo da raridade e da dificuldade de encontrá-las. Por isso, os vendedores continuam sua caça mesmo correndo o risco de serem presos. Mas se quem compra entendesse o mal que faz para o próprio planeta, evitaria este tipo de atitude. Depois das drogas e das armas, o comércio de animais é o maior, porque é muito lucrativo, certo? Então, o que é que acontece? Esses animais que acabam entrando em extinção, pessoas acabam pegando eles e vendendo a preços muito caros. Inclusive, já escutei relatos de pessoas que pegam aquele passarinho bem conhecido, a cabecinha vermelha, como é o nome dele? Galo de Campina. Quantas pessoas não tem em casa um galo de Campina e se orgulha em dizer: ah, eu tenho um galo de Campina? Gente, isso é errado, isso é crime, isso dá cadeia. Pegar um animal e guardar em cativeiro, certo? É crime. Por isso, estão aí as polícias ambientais. Então, se você tem algum animalzinho que você... Ah, tia, mas ele é tão lindo, eu gosto tanto dele. Mas ele nasceu para ser livre. Ele nasceu para ficar solto, livre na natureza. Você não queria. Você está gostando? Pense e reflita. Você está gostando de estar em casa, trancado nesse cenário de pandemia, sem poder sair de casa, sem poder fazer as coisas que você gosta? Pense aí se você tem algum animal na sua casa, se você o guarda em cativeiro. A mesma maneira que você está se sentindo, este animal também está se sentindo. Está se sentindo triste por estar preso e não ter a liberdade de voar e ter a vida que ele gostaria de ter, porque ele foi retirado do seu habitat natural. Em relação aos vegetais, os botânicos, que são os estudiosos do planeta, alertam para a grande possibilidade de a metade das plantas do nosso planeta estarem em processo de extinção. O que faremos sem as plantas? Como vamos respirar? As queimadas, os desmatamentos, as catástrofes climáticas que conhecemos são causadoras das extinções das plantas. Então, aquela queimada que você acha que vai fazer lá no sítio do seu avô não vai estar prejudicando, muitas das vezes pode chegar a atingir alguma planta que esteja em extinção. E mesmo que ela não esteja, se você sempre queimar, um dia ela vai entrar. Precisamos das plantas para respirar. Como será sem elas? Há ainda um tipo de extinção pouco falada, que já é causa de preocupação para os ambientalistas e estudiosos. Estamos acabando com os minérios da Terra. Há muita preocupação com os seres humanos, mas a falta de minério pode trazer uma grave crise ao planeta. Muitos minerais são utilizados na fabricação de pilhas, placas eletrônicas, microchips, fios e cabos, baterias, celulares e etc. Esse novo problema precisa ser tratado com ética e devemos praticar logo para uma solução. Uma alternativa seria consumir menos e aprender a sintetizar a matéria. Extinção é um grave problema. Sua visão de um cidadão planetário poderá ajudar as pessoas a se unirem e buscarem soluções. A luta pela conservação do ambiente certamente evita a extinção de animais e vegetais. Tem aí, você sabia? Inúmeras aves e pequenos animais silvestres são capturados para serem vendidos. A maioria deles acaba morrendo. Então, por vezes tem pessoas e caçadores aí que a gente viu que se arriscam, certo?
a estar procurando caçar esses animais, mesmo sabendo que podem ser presos, mas eles se arriscam porque o preço é absurdo, porque é difícil encontrar aquele animal. E por um status, certo? Por dizer, eu tenho aquele animal em cativeiro na minha casa, as pessoas se disponibilizam a pagar preços absurdos por apenas um simples status social, esquecendo que a vida na terra do animal é tão importante quanto a tua, esquecendo de se colocar no lugar do outro, não pensando na vida daquele animal que poderia estar reproduzindo e sendo livre, não pensando nas árvores que você desmata, que amanhã pode fazer falta para a sua respiração, não pensando em explorar cada vez mais a natureza para suprir o seu consumismo desenfreado. Reflitamos um pouco. E para que possamos refletir melhor, deixo aí como exercício para vocês as páginas de 24, certo? A página 28 com uma atividade, certo? Aí, em que na primeira questão diz o seguinte: baseando-se no texto, responda a pergunta, sublinhando a resposta correta. O que significa a extinção? A. O aparecimento de várias espécies. B. A reprodução de plantas e animais. C. O total desaparecimento de uma espécie ou grupo de espécies. Certo? Você vai estar sublinhando aí o que significa extinção. Segunda questão diz: escreva nas placas abaixo as responsabilidades do cidadão planetário no que diz respeito à extinção dos animais e plantas. Você, enquanto cidadão planetário, certo? Aí você vai dizer isso aí. Terceira questão. É por causa da interferência humana na natureza que os ambientalistas estão muito preocupados. As espécies estão em perigo de extinção. Escreva nos quadrinhos abaixo quais são as causas que levam a este fenômeno, certo? Durante a leitura do texto, nós vimos as causas que estão levando à extinção dos animais. Você vai anotar em cada quadradinho uma causa. Quarta questão. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, certo? Número 1. Espécies extintas na natureza. 2. Espécies ameaçadas de extinção. E 3. Ações humanas causadoras de extinção de espécies. Certo? Então, você vai corresponder aí o que é extinção da natureza, certo? O que é espécie ameaçada e aí o que é as ações humanas causadoras da extinção. Quinta questão. Faça uma pesquisa sobre um animal em extinção, certo? Você vai colar aí uma foto desse animal que se encontra em extinção. Se você não tiver acesso a uma foto, você pode estar fazendo o desenho. Vai dizer qual é o nome desse animal, onde ele vive, quais são as suas características físicas, o seu comportamento, sua alimentação e outras informações. Podem ser até mesmo uma curiosidade que você tenha com relação a esses animais. Na sexta questão tem aí, lê a canção e discuta com seus colegas. Vocês têm a canção As Baleias, certo? E logo abaixo tem: escreva sobre a irresponsabilidade do ser humano com o meio ambiente e os demais seres vivos. Quais as consequências disso no futuro? Quais são as consequências da irresponsabilidade do ser humano? Após refletir na leitura desta canção. Sétima, pinte as ações que são consideradas, certo, de extinção das espécies. Você vai ver aí e vai pintar essas cenas. Oitava questão, diz o seguinte: o tráfico ilegal de animais é uma das formas mais cruéis de prejudicar a natureza e de provocar a sua extinção. Segundo o texto, qual a melhor solução para acabar com esta situação? Você vai estar analisando aí de acordo com o texto. Nona questão. De acordo com o que você estudou, responda as perguntas: A. Por que o comércio de animais é muito grande? E B. O que é o tráfico ilegal de animais, certo? Então, agora, crianças, algumas orientações para vocês, correto? Preste bastante atenção. Segunda-feira, certo? A partir das 2 horas da tarde, certo? Tia vai estar na escola fazendo a entrega
da avaliação, certo, de vocês, as provas que vocês fizeram e mandaram para mim. Bem como tia já vai mandar também as recuperações para aquelas pessoas que ficaram de recuperação. Vão ter mais uma oportunidade, certo, de refazer aí mais uma avaliação, certo? Então, peço empenho e dedicação. E, por gentileza, peço que você peça para seu papai, para sua mãe ou para o seu responsável se organizar e se programar para que possa ir na segunda-feira já para a escola. Porque tia não vai estar lá disponível a partir de 1 hora. Tia vai estar lá. Mas, o que é que acontece? Na escola está sem computador, então tia vai ter que levar o computador dela para poder imprimir essas recuperações. Então, para sua mãe não dar a viagem perdida e acontecer que ainda não tem impressa as provas, peça para papai e para mamãe e a partir das 2 horas que tia vai estar lá na escola, certo? Beijos e até segunda-feira.